E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa segunda aula do Enem, ok? E dando sequência ao conteúdo que nós iniciamos no nosso curso, né? Que foi clima, ok? Na primeira aula, nós vimos o que é clima, a diferença de tempo meteorológico e clima, e também nós vimos os chamados elementos climáticos. Você deve estar lembrado que elementos climáticos são cinco elementos, lembram? Temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, vento e precipitação. Hoje nós vamos falar dos fatores climáticos, não confundir elemento climático com fator climático. Os elementos, como nós já vimos na nossa primeira aula, é aquilo que caracteriza o clima do lugar, tá? É o que vai falar como ele é o que vai interferir, né, nas características daquele clima. Os fatores vão ser justamente aquilo que vai interferir, aquilo que pode alterar a condição climática de um lugar para outro. Então, muitas vezes você mora numa cidade e numa cidade muito próxima de onde você mora, né? De repente lá é mais quente, ou é mais frio, ou chove mais, ou chove menos. Fala assim, nossa, mas por que o clima tem uma característica diferente naqueles lugares, né? Se eu estou numa mesma região, né? Ora, qual vai ser a causa? Um fator climático. Então, o fator pode fazer um lugar se tornar mais quente ou mais frio, pode se tornar muito mais chuvoso ou pode se tornar mais seco, pode fazer com que a temperatura varie mais ou varie menos durante o dia, certo? Então, esses são os fatores climáticos. Aqui eu coloquei para vocês os principais fatores climáticos, certo? Que seria a latitude, a altitude, massas de ar, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade. Ah, são só esses fatores? Não, tem outros. Eu poderia colocar a vegetação como um fator, porque interfere na umidade do ar. Eu poderia dizer que uma grande massa de água, massa líquida de água, tá? Como, por exemplo, uma grande bacia ou áreas de grandes represas, também interfere climaticamente falando, ok? Então, esses aqui são os mais importantes, são os que mais cobram, só que além desses eu tenho outros fatores, como eu falei, da vegetação e da hidrografia, ok? Então vamos lá ver sobre esses climas? Vamos lá. Primeira coisa, um dos fatores mais importantes, né, e um dos que mais influencia, por exemplo, em clima brasileiro, é o fator latitude. Ora, você lembra o que é latitude? Ah, meu senhor, não sei. Não tem problema, nós vamos ver depois coordenada geográfica, vamos ver latitude, mas vamos relembrar comigo? O que é latitude? É a distância em graus de um ponto em relação à linha do Equador. Quantos graus eu estou acima da linha do Equador ou quantos graus eu estou abaixo da linha do Equador? Sempre que eu falar em latitude, eu vou estar me referindo ao 0 grau, que é, no caso, a linha do Equador. Então, o que acontece? Você tem aqui o Sol que incide, né, nas camadas terrestres, tá? Nas partes da Terra. Acontece que como a Terra tem uma forma, né, arredondada, essa esfericidade da Terra, vai fazer com que a Terra não receba a mesma quantidade de luz solar em todos os pontos dela, certo? Então, o que acontece? Nessa região aqui da linha do Equador vai ser a região que eu recebo maior incidência de luz solar, então vai ser a região mais quente. Conforme eu vou em direção aos polos, essa incidência de luz solar, ela diminui. Então, o que vai acontecer? Ora, conforme eu me distancio da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura vai diminuindo. É isso que explica por que os polos têm uma temperatura bem mais baixa do que a região do Equador. Qual é o fator? Latitude. Então, eu posso dizer que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo eu estiver dos polos, quanto maior a latitude, quer dizer, mais distante da linha do Equador, automaticamente eu vou ter uma menor temperatura. Ok? É só você lembrar de Brasil, né? Então, o que acontece? Por exemplo, por que a região norte, por que a região da Amazônia é calor o ano inteiro? Porque ela está numa região de baixa latitude. Ora, por que o sul do Brasil é a região que vai ter a maior variação de temperatura? Porque eu me distancio da linha do Equador. Ok? Então, esse seria o primeiro fator, latitude.
Segundo fator climático, altitude. Não confundir altitude com altura. Altura é a distância entre dois pontos, certo? A minha altura, quanto que eu tenho dos pés, ao pé à cabeça. A altitude é quantos metros eu estou acima do nível do mar. Então, no caso aqui, eu fiz um esqueminha aqui, como se fosse uma serrinha, e aí eu coloquei duas cidades, a cidade A e a cidade B. Com certeza você sabe que quanto mais alto eu tiver, no caso a cidade B, vai ser uma região mais fria, vai ser mais frio, quanto mais eu estiver subindo, elevando, quanto maior a altitude. E aqui essa área ou cidade B, ela será uma região mais quente, ok? Então, com certeza você deve saber que quanto maior a latitude, olha só, quanto maior a altitude, perdão, não latitude, menor será a temperatura. Então, quanto mais eu subo, por exemplo, no pico de uma montanha, você vai ver o quê? Neve eterna. Ora, mas por quê? Decorar apenas não adianta, principalmente para o Enem, ele quer que você saiba. Ora, por quê, galera? Você vai ter que entender o seguinte. Se você imaginar aqui, ó, que seria a camada da atmosfera, a quantidade de ar que eu tenho sobre a cidade A é muito maior do que a camada de ar que eu tenho sobre a cidade B. Então, o que acontece? Um fator que faz com que a temperatura seja marcante no lugar é a quantidade de ar a ser aquecido. Então, como eu tenho uma quantidade maior de ar para ser aquecido sobre a cidade A, esse lugar vai ser mais quente. Quanto maior a altitude, o ar vai ser mais rarefeito, eu vou ter uma menor quantidade de ar para ser aquecido, consequentemente vai ser mais frio. Certo? Então é o segundo fator. É o que explica, por exemplo, quando você fala de frio no Brasil, né? E a gente escuta geralmente falar assim, pode nevar na Serra Gaúcha. Ora, por que vai nevar? Pode nevar na Serra Gaúcha? Porque já está frio por diversos fatores, e aí eu tenho o fator altitude que torna esse ambiente mais frio do que a região onde ele está localizado. Certo? Então, segundo fator, fator altitude. Terceiro fator, massas de ar. Gente, massas de ar, o que seriam massas de ar? É como se fosse bolhas de ar que se deslocam pela atmosfera. E a massa de ar, a característica dela vai depender, a sua característica vai depender da sua origem. O que define a característica de uma massa de ar é a origem dela. E essa origem vai definir basicamente a temperatura, como que ela vai ser, se ela vai ser mais quente ou se ela vai ser fria, e também a umidade, se ela é uma massa de ar continental ou oceânica. Nossa, Sileuza, mas isso define a característica da massa de ar? Totalmente. Porque se ela se formar numa região quente, por exemplo, se ela se formar ou na região equatorial ou na região dos trópicos, ela será uma massa de ar quente. Por onde ela passar, ela vai aquecer o lugar. Então, uma massa de ar, né, que no caso tenha sido formada numa região quente, ou ela vai ser equatorial, que eu vou usar um Ezão, ou ela será tropical, que eu vou usar o Tzão. Não esqueça que sempre a letra maiúscula de uma massa de ar indicam a temperatura. Já se essa massa de ar se formar nas regiões dos polos ou próximas regiões polares, automaticamente, se ela é formada numa região polar, ela será fria. Então essa massa de ar, ela será uma massa polar. Então a massa, ou ela vai ter o Ezão, ou ela vai ter um Tzão, ou ela vai ter um Pzão. Equatorial, tropical ou polar, ok? Se ela for equatorial ou tropical, ela é quente, e se ela for polar, ela vai trazer frio para uma região. Também vai determinar em que lugar que ela se formou em relação à água. Então, se ela se formar sobre o continente, tá? No continente, de maneira geral, ela é um ambiente mais seco. Então, se ela for uma massa continental, eu vou usar a letra Czinho, de continental,
E de maneira geral, por ela ser continental, ela será uma massa de ar seca, ok? Porque você não tem grande massa de água para absorver umidade. É lógico que eu tenho exceção? Tem, como uma massa equatorial que atua sobre a Amazônia, certo? Apesar de ser continental, ela vai ser úmida porque eu tenho grande umidade na Amazônia. Mas, se ela se formar sobre o oceano, eu vou ter uma grande massa de água para absorver umidade. Então, eu vou, primeiro, a letra vai ser a início do nome do oceano. Então, no caso, Brasil, como nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, eu vou usar um Azinho de Oceano Atlântico, tá? E ela será uma massa de ar úmida, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar assim, ó, massa tropical continental, exemplo, MTC. Ora, ela é uma massa, Mzinho minúsculo, tropical quer dizer que ela é quente, continental quer dizer que ela é seca. Então, ela vai provocar calor e seca por onde ela passar. Ah, vou dar um outro exemplo. Se eu pegar massa polar atlântica, a tão famosa MPA, que é a única massa fria que atua no Brasil. Massa polar, então quer dizer que ela é fria. Atlântica quer dizer que ela é formada sobre o oceano. O que ela vai provocar? Calor e chuva. Calor não, perdão, né? Polar. Frio e chuva na região. Ok? Em um outro momento nós vamos falar especificamente das massas brasileiras. Por enquanto, você tem que saber que as massas de ar, tá, são fatores extremamente importantes para interferir num clima. Tá? Dependendo da atuação das massas, aquele lugar pode ter, de maneira geral, uma temperatura mais quente ou mais fria, ou mais seca ou mais úmida, sofrendo influência desse fator climático, ok? Quarto fator climático, correntes marítimas. As correntes marítimas são como se fossem rios que deslocam, que circulam pelos oceanos. E as correntes, igualmente das massas, dependendo da sua origem, certo? Ela vai ter característica de ser uma corrente ou quente, ou ela vai ser uma corrente fria se ela for formada numa região mais fria. Então, se as correntes marítimas forem formadas ou na região do Equador ou na região dos trópicos, que nós temos os trópicos Câncer e Capricórnio, essas massas, no caso essas correntes, perdão, elas serão quentes. Se essas correntes marítimas elas se formarem próximas aos polos, elas serão correntes frias. Ora, mas isso interfere se ele usa no clima? Com certeza. É lógico que corrente marítima interfere economicamente, porque ela favorece a pesca na região, então ela vai trazer, se for uma corrente quente, ela vai trazer cardumes de águas quentes, se ela for uma corrente fria, ela vai trazer cardumes de águas frias, certo? Mas também ela pode, no caso, se ela for quente, ela pode aquecer uma região, ela pode amenizar o inverno, muitas vezes numa região que sofre influência de uma corrente quente, ou ao contrário. Se ela sofrer influência de uma corrente fria, ela pode resfriar o lugar. E outra coisa muito importante, as correntes frias, geralmente elas provocam grandes secas no continente. Por quê? Porque as correntes frias, elas vão criar condições para formar muita nuvem e chover sobre o oceano. Certo? E aí, quando essa umidade deveria chegar a um determinado lugar no continente e provocar chuva, não ocorre, ok? Então, eu falo sempre assim, que as correntes marítimas, a que mais interfere negativamente num clima de um lugar, é uma corrente fria. Porque a corrente quente, ela vai deixar um ambiente mais quente e isso geralmente é favorável, tá? Agora, a fria, ela pode provocar a formação de áreas semiáridas a desérticas. Vou dar um exemplo. Corrente de Humboldt, também chamada de corrente do Peru. Essa corrente marítima, ela provoca uma semiaridez na costa peruana. Ela diminui a intensidade de chuva no oeste da América do Sul, certo? Mas ela é favorável economicamente porque ela traz cardumes e cardumes para a costa. Depois a gente vai falar de Humboldt quando eu for falar de El Niño e Laninha, ok? Bom,
Outro fator extremamente importante é a chamada continentalidade e maritimidade. Essas duas estão juntas, né? Ora, o nome diz continentalidade, quer dizer que você vai lembrar de quê? Continente. São lugares que estão a quilômetros distante do mar, do oceano. Exemplo, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, certo? Onde nós estamos, né? Mais de 1.000 quilômetros do litoral. O que acontece? Nós vamos depender apenas do aquecimento e do resfriamento do continente, ou seja, da terra de superfície, certo? E o que acontece? Vocês sabem que a terra, ela aquece rápido e resfria rápido. Então, o que acontece? O dia amanhece, você tem uma temperatura agradável, a terra começa a aquecer, a temperatura sobe. Quando chega o final do dia, a terra resfria rápido, a temperatura cai. Então, quando eu estou distante do mar, eu vou ter um fator continentalidade influenciando que vai fazer com que eu tenha uma grande amplitude térmica diária. O que é essa grande amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima e a mínima. Então, eu vou ter dias quentes, mas eu vou ter noites mais frias. Por quê? Porque eu só vou depender do aquecimento e resfriamento da terra, do continente. Já se eu estiver próxima ao mar, eu vou ter influência da chamada maritimidade. O que a maritimidade vai fazer? O nome já diz, mar. A maritimidade vai fazer com que de dia a terra está quente e a água do mar está fria. Você sabe que a água demora mais para aquecer. Então, de dia a terra está quente, o mar está frio. Quando chega a noite, o que acontece? A terra esfria e a água do mar aquece. Porque vocês sabem que a água demora para aquecer, então ela vai aquecer no final do dia para a noite. Por isso que à noite a temperatura da água de uma piscina, do mar, é mais aquecida, tá? O que vai acontecer? Se eu estiver próximo do litoral, ou no litoral, diretamente, numa região marítima, como por exemplo Rio de Janeiro, eu vou ter uma menor variação térmica. Como assim? Eu vou ter uma menor amplitude térmica. Então, o que acontece? Continentalidade, você vai ter uma grande amplitude térmica e maritimidade, você vai ter uma pequena ou uma menor amplitude térmica. Esses são os principais fatores climáticos: latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, tá? Nós vamos encerrar aqui no momento. Me aguardem na aula 3, onde nós vamos falar dos tipos climáticos. E não esqueça, hein? Inscreve no canal aí, ó, para você receber as aulas toda semana aí, para se preparar para esse Enem, tá? Um beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!